Olá, meus amigos, meu nome é Reinaldo, eu sou técnico em segurança do trabalho. Nós vamos dar início na primeira parte do módulo 2 da NR18 e nós terminamos o módulo 1 relatando sobre proteções contra quedas acima de 2 metros, quedas de diferença de nível, ao mesmo nível, pisos escorregadios, aberturas sobre os pisos, valas, dutos, dentre outros. Conforme todos devem preocupar e ter atenção referente aos riscos de quedas. Muito bem, antes de prosseguir com esse treinamento, eu já peço a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilhe nossos vídeos, deixa aquele joinha, e aí nós vamos crescendo juntos. E eu quero sempre buscar a melhoria contínua para ter sempre materiais de qualidade para vocês, treinamentos, dentre outros. Muito bem, nós iremos relatar agora sobre movimentação e transporte de materiais, né? Nós temos diversos maquinários, diversas formas para transportar materiais. Podemos citar aí empilhadeiras, talhas manuais e elétricas, podemos citar até as carretilhas, por que não, desde que esteja seguras, né, e a estrutura bem fixada, uma estrutura rígida, firme, podemos transportar assim os materiais por elas, né. Então, na NR18, no seu item 18.14.5, relata sobre o transporte e descarga de materiais, perfis, vigas e elementos estruturais. Então, o que é? É proibida a circulação ou permanência de pessoas sobre a área de movimentação da carga. Essa área, né, essas áreas devem ser adotadas, né, de sinalizações, local, um piso de maneira que forneça segurança para os maquinários que estiver ali sendo utilizados. Podemos citar aqui maquinários, né, empilhadeiras, movimentos sobre os pisos, plataformas aéreas, guindaste, caminhão muques, dentre outros, guinchos, certo? Para movimentar as cargas tem que ter um sólido, né, piso, um piso sólido, que é como queira dizer, né? Então, tanto as áreas quanto os maquinários, né, as medidas preventivas quanto sinalização e isolamento da área, ou seja, é proibido qualquer trabalhador ficar por baixo de carga suspensa. Grave sempre isso, porque pode ter falhas nas cintas, nas correntes, no próprio operador, no próprio maquinário, né? E ali pode acontecer o inesperado se tiver alguém por baixo aí das cargas suspensas, né? Então, fazer checklist constantemente dos componentes, né, das botoeiras ali de acionamento podemos dizer assim, das talhas, né, que estiver levando as cargas, observar as correntes, fazer checklist das cintas, né? E, por exemplo, eu vou levar uma carga com a empilhadeira, verificar todos os comandos, se a empilhadeira possui freio, né, de estacionamento, se o freio de pedal está funcionando, se o operador é treinado e habilitado para transportar a carga, tanto no guindaste também o caminhão muque, o operador tem que ser treinado, tem que ser habilitado para transportar e elevar cargas, certo? E aí o interessante é sinalizações de segurança, cones, fitas zebradas, placa de sinalizações. Proibido outras pessoas que não estejam envolvidos, né, que não sejam qualificados, tanto auxiliares quanto os operadores, tem que ser qualificados para permanecer na área. Então, se tiver colaborador lá que não é qualificado, logicamente ele tem que se retirar da área, certo? Seguindo em diante, esses equipamentos de guiar e transportar materiais e pessoas, tem aqueles que é específico para transportar pessoas, tá? Uma talha elétrica ou manual, né? Não é apropriado para transportar pessoas, então tem que verificar tudo isso.
eles devem ser vistoriados diariamente, não é semanalmente, diariamente, né, antes do início do serviço, pelo operador, conforme a orientação dada pelo responsável técnico do equipamento, atendidas as recomendações do manual do fabricante. Operadores auxiliares, leiam sempre os manuais, certo? Porque aí você vai ter eficácia ao transportar, ao movimentar materiais, certo? Então deve ser registrada a vistoria em um livro próprio do equipamento. Cada equipamento tem o seu próprio livro, e se a área de segurança do trabalho verificar que o equipamento X não veio com o seu livro próprio, a área pode elaborar ali um checklist e sempre fazer esses registros, né, diariamente, principalmente quando se trata de transportar cargas pesadas, quando se trata de movimentação o dia inteiro com equipamento. Sempre fazer o checklist para não haver as falhas. Lembre-se, os acidentes, o sinistro acontece quando a prevenção falha. E transportar pessoas. O que seria apropriado para transportar pessoas? Não seria uma pá carregadeira para transportar as pessoas ali na própria pá, errado. Não transportar pessoas pelas talhas, errado. Não transportar pessoas pelas empilhadeiras, errado, ok? Mas nós temos aí um muque que tem uma gaiola apropriada, ok? Então, se está apropriada, é para elevar a pessoa para trabalho em altura, certo? Gaiolas também, tipo suspensa para transportar pessoas, ok, apropriada, fazer o checklist, e dentre outros, né? Todo equipamento, todo maquinário que for para transportar pessoas, essas devem ter autorizações, né, do órgão competente, e pessoas habilitadas para transportar. Podemos citar plataformas aéreas, né, que também são apropriadas, e é limitado o transporte de pessoas ali, por exemplo, 2, 3 pessoas no máximo. Então observar sempre isso aí. Poderíamos citar outros exemplos de equipamentos para transportar pessoas, mas são inúmeros, né? Só que todos devem prover checklist, ser analisados e isso vistoriados diariamente. Lembrando que se é apropriado para transportar pessoas, esses devem ser verificados constantemente, porque ali está a vida de trabalhadores, colaboradores, né? E é necessário ter esses devidos cuidados com a vida dos colaboradores, certo? Bom, apesar de não ser a NR35, nós vamos dar uma pequena ênfase aqui sobre andaimes, né? Está envolvido as construções civis, né? Ou manutenções preventivas, ou até mesmo manutenções prediais, certo? Pequenas e grandes reformas. Então a indústria da construção civil sempre está ali envolvidos com os andaimes também. Então esses andaimes, né, nós estamos vendo aqui um andaime bonito, com rodapé, guarda-corpo, né, e outros itens mais que são necessários, né. Lembrando, para o andaime é necessário guarda-corpo, rodapé, andaime tem que estar travado, tanto na parte inferior quanto superior, pisos completos, certo? Linha de vida, escada de acesso, e sempre fazer o checklist, né? Então vamos, seguindo. Quem vai fazer o dimensionamento dos andaimes? São pessoas capacitadas, né, legalizadas para fazer essas inspeções. Então, pessoas legalmente habilitadas. Então, esse dimensionamento dos andaimes e a sua estrutura de sustentação e fixação sempre realizado por profissional legalmente habilitado, ou seja, além do montador do andaime, tem que ter o responsável técnico, tem que ter ali o responsável, um engenheiro, para verificar as condições desses andaimes, certo? Esses andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar com segurança as cargas do trabalho que estão sujeitos. Ou seja, você vai colocar 500 kg sobre o andaime, então esse andaime tem que ter dimensão para suportar os 500 kg, isso contando entre materiais e colaboradores que estão
trabalhando sobre o andame, certo? Se o andame suporta 500 kg, eu não tenho que colocar nele 502, 501, 510, ele não vai suportar. Então observem sempre isso, porque ali está a integridade física dos trabalhadores e também, né, a integridade física do andame e bens materiais da empresa. Então a nossa preocupação primeiro é a integridade física dos trabalhadores, certo? As superfícies de trabalho dos andames devem possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe. Então observe sempre isso. Travar o andame, quando nós falamos, você vai travar ele em todos os seus encaixes, né? Tanto os pisos, escadas, sapatas, as presilhas, os parafusos, de maneira nenhuma pode ser deslocado ou desencaixado acidentalmente ou involuntariamente, né? E observar sempre a área do andame, se tem circulação de veículos, empilhadeiras, dentre outros, sinalizar o local, ancorar os andames e permitir que somente pessoas qualificadas estejam sobre esses andames. O piso de trabalho dos andames deve ter forração completa, preste bem atenção nisso, né? Diversas construções, reformas, manutenções que nós visitamos, né? Sempre os colaboradores insistem em não colocar forração completa nos pisos, ou seja, se o andame ele é 1 por 1 tem que estar forrado. Se ele é 3 por 1 tem que estar forrado. Se ele é 7, 10 por 1, 10 por 2, completamente forrado, né? Eles têm que ser antiderrapantes, nivelados e fixados ou travados de modos seguros e resistentes, que resista peso da carga, peso do colaborador e assim por diante, certo? Andames, nós vamos falar um pouco sobre andames de madeira. É proibido? Não. De acordo a ANR 18, né, é permitido desde que as madeiras estejam, né, em perfeitas condições. Parte desse andame de madeira ele pode ser, por exemplo, aí o piso da madeira tem que estar resistente, certo? De acordo com a ANR 18.15.5. Mas eu quero colocar a estrutura metálica. Ok, não tem problema nenhum. Desde que a estrutura metálica, né, elas sejam resistentes e as madeiras também, certo? Então, pode usar. É proibido o uso de pintura que encubra imperfeições. Então, se tem imperfeições, ele vai realizar uma pintura, é proibido, certo? A madeira tem que ser de boa qualidade, tem que ser rígida, firme, né? Madeira que suporta aí, o peso, por exemplo, eu vou colocar 300 quilos, então essa madeira tem que ser inspecionada, tem que ser feito um checklist e liberado para o profissional qualificado, ou seja, um engenheiro, verificar se essa madeira resiste realmente os 300 quilos, certo? Mas eu quero colocar 500 quilos, então verifica se resiste os 500 quilos, se não, dispensa o andame de madeira e vai usar ali um andame de estrutura metálica. É proibida a utilização de amparas de madeira na confecções de andames, certo? Então vamos atender o item 18.15.5.1, que é totalmente vedado o uso de amparas de madeira para confecções de andame, ou seja, aquele famoso sarrafo, aquele restolho das madeiras, né? Certo? Esses andames devem dispor do sistema guarda-corpo, conforme eu falei no início, quando eu estava falando dos andames, rodapé, inclusive nas cabeceiras em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, com exceção do lado da face de trabalho. Ou seja, trabalhando de frente, essa parte de frente não vai ter guarda-corpo, mas ele vai ficar mais próximo possível da parede ou de onde você estiver trabalhando, da estrutura, né? De modo que te forneça segurança, que você não passe entre a parede e o andame, ou entre a parede e a estrutura metálica e venha sofrer acidente caindo no piso inferior, certo? É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andames ou anular sua ação. Proibido. Grava sempre isso aí. É proibido. Se o andame
ele tem estrutura metálica diagonal, escada, pisos, guarda-corpo, travamento diagonal, né? Abraçadeiras, parafusos, encaixes. Então, se está falando aqui que é proibido, é proibido. Porque tem pessoas que colocam somente a estrutura metálica e vai fazer um escalamento ali sobre esses andames. Então, é proibido. Andaime tem que estar completo. Voltar a dizer, andaime, seja ele de qual material, ele tem que ser resistente, suportar a carga que está ali. Então ele tem que ser provido de guarda-corpo, rodapé, escada de acesso, piso completo, ancorado na parte inferior e superior, certo? E a linha de vida independente do andaime, certo? Então verifiquem sempre isso aí. Na alvenaria, né, revestimentos e acabamentos, existe um risco contra a integridade física dos colaboradores. Alvenaria, além de existir ali, né, um risco com o cimento na hora de preparar, né, que ele está em pó, existe também um risco ao manusear tijolos, né, tijolos pode ter uma rebarba, produzir ali, gerar os cortes sobre as mãos, os dedos, né, pode cair sobre os pés, os tijolos, a massa está úmida ali, né, se o colaborador estiver trabalhando ali de chinelo descalço, então ele pode ter alguma alergia ali nos seus pés, ou trabalhador trabalhando sem luvas também pode ter alergia ali com a massa ou cimento, né? Então observe bem, necessário, obrigatório, todo colaborador que estiver manuseando cimento, seja através da colher, pá, né, e talvez acidentalmente caia um pouco de cimento ali sobre as mãos, sobre os pés, ou mesmo a massa já pronta, e isso pode causar alergia para os colaboradores, e das diversas alergias, desde a mais simples até a mais grave, que pode até causar feridas, né, com gravidade. Então aqui é obrigatório calçado de segurança, óculos de segurança. Por que óculos? Porque é o seguinte, você está ali manuseando a massa, seja com enxada ou mesmo a colher de pedreiro, acidentalmente pode espirrar algum resíduo de massa sobre os seus olhos, então use os óculos. A própria poeira do cimento, a própria poeira, né, gerada por quebrar ou demolição de alguma parte ali que seja necessário. Então, ó, calçado de segurança, óculos, luvas, camisas de manga comprida, usar os cremes protetores para as peles. Então são os riscos que existem ali na área da alvenaria, certo? Então tenha sempre atenção sobre as condições de segurança de vocês. E se você estiver trabalhando sobre exposto aos raios solares, protetores solares, né? Usar sempre isso aí. E lembre-se dos trabalhos em altura. Nós acabamos de falar sobre o uso obrigatório dos andames. Observar sempre essas condições. E a hora que vai também quebrar ali um pedaço de tijolo, pode os seus olhos ser atingidos com algum resíduo da quebra do tijolo, e dentre outras situações, certo? Poderíamos citar diversos riscos. Por exemplo, eu estou cortando ali o bloco de tijolo, né, com a maquita, então vai produzir poeira. Tem que estar com óculos, tem que estar com os protetores faciais, né, os respiradores, certo? Porque vai produzir muita poeira. Protetores auditivos, vai produzir ruído e assim por diante. E no acabamento, quais são os riscos? Estou mexendo com tinta, né, se for com compressor, gases e vapores, então óculos, respiradores, protetores auditivos. Vou mexer com pincel, né, o rolo para pintar. Da mesma forma, respiradores, nem que sejam semifaciais, óculos de proteção, camisas de manga comprida, que pode respingar tinta acidentalmente, né? Tem pintores que executam pintura sem respingar nada, mas, né, pode acontecer acidente de cair a lata ou cair algum resíduo de tinta sobre vocês e assim por diante. Então tem que usar os EPIs, certo? Alvenaria é o conjunto de elementos que formam o esqueleto de uma obra e sustentam paredes, telhados, forros e lajes, certo? Então deve ser utilizadas as técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria, da periferia,
lembre-se, vamos falar um pouquinho de andaime. Não ancora o andaime em uma alvenaria recém executada, sem que essa alvenaria tenha ali as colunas já concretadas, né? Então é proibido. O andaime tem que ser ancorado em estrutura independente da alvenaria, né? Construa ali, elabore qualquer condições, seja de estrutura metálica ou de madeira, né? Para ancorar esse andaime e sempre nivelar os pisos. Se não tiver condições, os andaimes têm que ser providos de sapatas reguláveis e assim por diante, né? Os quadros fixos de tomadas, né, energizados devem ser protegidos sempre que no local for executado serviço de revestimento e acabamento, ou seja, vai ter umidade, e se for necessário ter energia, tem que ser protegidos, certo? E aí nós vemos, né, diversos riscos sobre a alvenaria: queda de altura, resíduos de cortes dos blocos nos olhos, ruídos, poeiras, e dentre outras situações aí que pode gerar acidentes. Esses locais devem ser sinalizados, devem possuir guarda-corpo, devem possuir proteção contra a queda dos materiais ali, certo? Então observar sempre isso, porque talvez tem colaboradores passando no piso inferior, então essas proteções contra a queda de materiais vai impedir de cair blocos, vai impedir de cair resíduos da construção sobre colaboradores, certo? E a área tem que estar limpa e organizada, de modo não obstruam a passagem dos colaboradores nas áreas de circulação ali, certo? Acabamento é a finalização da obra. Então nós observamos aqui, ó, por mais que eu estou sentando uma cerâmica, o meu dever é usar uma luva de látex ali contra essa argamassa que pode possivelmente causar uma alergia, né, sobre os membros superiores, né? Observar, porque também está trabalhando com a argamassa úmida, ou mesmo quando estiver preparando, né? Usar os respiradores, o óculos, porque pode acontecer acidentalmente, né, que vocês venham a ser atingidos ali com resíduo da massa sobre os olhos. E aí nós vemos aqui algumas referentes a acabamento, né? Observem bem: colaboradores trabalhando sobre cadeiras, isso é proibido. É necessário construir ou providenciar uma plataforma que ela seja mais segura, que ela tenha escada de acesso, certo? Uma plataforma aí de 50 centímetros de altura, 60 centímetros de altura, né? Colaboradores devem trabalhar ali trabalhando com pintura, com respiradores, com luvas, né? Então são os diversos os riscos que existem sobre esses locais de acabamentos aí, certo? Bom, telhados, né? Referente a telhados, também são situações que geram os grandes riscos ali para os colaboradores, certo? Então observar bem sobre esses possíveis riscos que podem, desde a queda da estrutura, né? E se o colaborador estiver trabalhando também em altura ali, ele pode ser gerado a queda desses colaboradores, certo? Para trabalhos em telhados e coberturas, devem ser utilizados dispositivos dimensionados por profissional legalmente habilitado, que permita a movimentação segura dos trabalhadores, conforme nós falamos sobre talhas, né, elétricas ou manuais, muques, guinchos, dentre outros. Então observar sempre isso. É obrigatório a instalação do cabo-guia ou cabo de segurança para fixação do mecanismo de ligação por talabarte acoplado ao cinto de segurança tipo paraquedismo. Ou seja, está trabalhando em altura, né? Tem que ter esse cabo-guia, independente da própria estrutura, e fixar, né, numa estrutura que seja rígida e firme, e não pode estar por exemplo, na estrutura metálica que está em movimento, né? Tem que ser na estrutura que seja fixa, certo? Telhados e coberturas, né?
O cabo de segurança deve ter suas extremidades fixadas, a estrutura definida da edificação por meio de esperas de ancoragem, suporte ou grampo, de fixação de acordo com aço, né, e aço inoxidável ou outro material de resistência, qualidade e durabilidade equivalentes. Conforme nós estamos vendo aí, uma atividade em altura, esse cabo de aço tem que suportar o peso, tem que ter durabilidade, suportar, né, umidades, raios solares. Então tem que ser um cabo, né, mais específico, principalmente quando se trata dos cabos da parte externa, certo? Nos locais sobre áreas onde se desenvolve trabalhos em telhados e ou coberturas, né, é obrigatória a existência de sinalização de advertência, certo? Do local, se está movimentando carga, tem trabalhador trabalhando em cima, deve ter isolamento da área, capaz de evitar a ocorrência de acidentes, por eventual quedas de materiais, ferramentas ou equipamentos. Então a NR18 ela é bem específica para nós, referente aos cuidados nas atividades em alturas, nas movimentações de materiais. A NR18 é bem específica, né? Referente trabalho com alvenarias, acabamentos, sempre trabalhar com segurança, certo? Nós iremos relatar aqui um pouco agora sobre instalações elétricas, né? Logicamente, quem irá executar essas atividades com eletricidade tem que ser pessoas capacitadas, habilitadas, né? E provido da NR10 também. E tem que ser profissional da área, não uma pessoa que está realizando um improviso ali, certo? Então, o que relata para nós? Olha só, é proibido a realização de trabalho de atividades em telhados ou coberturas em caso de ocorrência de chuvas, ventos fortes ou superfícies escorregadias, certo? Então, quando nós relatamos sobre instalações elétricas, nós estamos querendo dar uma ênfase sobre atividades com estrutura metálicas. Ali você precisa de solda, você precisa talvez de fazer um corte na estrutura metálica, você precisa de uma parafusadeira. Então, por isso nós estamos relatando aqui referente a atividades em altura, em época chuvosa também, de acordo, relata para nós o item 18.18.4, certo? E atividades em alturas, de qualquer forma, devemos ter os cuidados, certo? Mesmo que não esteja chovendo ou alguém levou alguma água para lá, a água é condutor de energia e isso pode tornar com gravidade qualquer tipo de acidente que possa ocorrer ali. A água sendo condutor de energia pode sofrer um choque elétrico ali, o colaborador que estiver trabalhando. E a ênfase aqui também é sobre atividades em alturas, quando você está realizando atividade em altura em telhados, coberturas, você está vendo uma chuva forte, ventos fortes e superfícies escorregadias, então deve-se ter os devidos cuidados referente a essas situações, certo? Vamos agora então para instalações elétricas, certo? Instalações elétricas, pessoal, tem que ter os devidos cuidados, muito cuidado com isso. Conforme eu disse no início ali, são pessoas qualificadas, treinadas, pessoas habilitadas e pessoas com NR10. Essa execução e manutenção de instalações elétricas deve ser realizadas por trabalhadores qualificados e a supervisão por profissional legalmente habilitado. Ou seja, tem um eletricista trabalhando, automaticamente deve ter ali, principalmente quando se trata de construções de grande porte, tem que ter um engenheiro responsável para a execução dessas atividades. Então somente pode ser realizado serviço nas instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado, certo? Por mais que tenha 10, 20, 30 anos de experiência na parte elétrica, somente pode ser executado com o circuito estiver desligado, certo? Não estiver energizado. Quando não for possível, tome nota disso, desligar o circuito elétrico, o serviço somente poderá ser executado após ter sido adotado todas as medidas de proteção.
complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas, né, anti-eletricidade, e equipamentos de proteção individual também, luvas isolantes contra energia, calçados, cinto de segurança para o eletricista não pode ter componentes de metal, certo? Então tem que observar tudo isso, principalmente por que eu estou falando sobre o cinto? Porque o eletricista também pode trabalhar em altura, então observar sempre essas condições, certo? EPI específico para a atividade e ferramentas específicas para a atividade que esteja energizadas. Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra os impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos. Quadros elétricos, interruptores, chaves elétricas, tudo tem que ser protegido, né? Ou seja, sinalizar, colocar esse circuito elétrico onde não é circulação de máquinas, equipamentos, prover ali proteção contra umidades e os agentes corrosivos, certo? É proibido a existência de partes vivas expostas de circuito e equipamentos elétricos, sempre protegidos. Se for necessário um interruptor, uma chave que seja de faca, né, é necessário ter a proteção e a sinalização, e somente pessoas qualificadas que devem trabalhar ali. As emendas, derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegure a resistência mecânicos e contato elétricos adequados. Ou seja, emendou, tem que ser pessoa qualificada e fazer uma emenda qualificada também e resistente, certo? E os fios têm que ser equivalentes uns aos outros, os cabos têm que ser equivalentes uns aos outros. Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. Condutores, cabos elétricos, fios, né? Então, é local de pessoas sinalizar, transitar, aliás, não deixe ali esses condutores, cabos elétricos. Coloque eles em locais que não passem pessoas ali. Circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos, né? Não só os cabos elétricos, como também onde tem as chaves, os interruptores, se foi um material, por exemplo, subestação, transformadores, sempre protegidos. Os quadros gerais, os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados. E só pessoas qualificadas é que devem ter acesso a esses quadros gerais, certo? Então vamos ter cuidado com a eletricidade. Aí nós temos alguns exemplos de emendas, né, que devem ser feitos, e alguns exemplos de equipamentos energizados sendo manuseados, pessoas passando com carriolas, carrinhos, né, por cima dos cabos. Não pode ser assim, a não ser que são resistentes, né? Então nunca colocar os fios, cabos sem proteção em locais de passagem. Permitam, né, que estejam sempre as passagens, e não permitam, aliás, permitam que tenha sempre as proteções ali para passagem de carriolas, de pessoas ou máquinas pesadas, e não permitam que passe diretamente por cima dos cabos e fios energizados. As emendas devem ser firmes e bem isoladas, não deixando partes descobertas, certo? Nós vamos relatar agora referente um pouquinho de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas que estão no cotidiano aí, nas construções civis, nas manutenções, nas reformas, manutenções prediais e assim por diante. A operação de máquinas e equipamentos que expõem o operador ou terceiros a risco só pode ser feitas por trabalhador qualificados e identificados por crachá. Ou seja, qualquer máquina, principalmente quando se trata aqui a combustão ou energia, tem que ser pessoas qualificadas, certo? Seja qual for a combustão, a gás, a gasolina, diesel, só pessoas qualificadas, seja elas de pequeno ou grande porte, só pessoas qualificadas. Deve ser protegida todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores, né? Circular algum exemplo aí de proteções, tanto a correia, o disco, tem que ter proteções ali para que o colaborador não venha a ser atingido pelas partes cortantes ou partes móveis, ou se acidentar com as correias, certo? As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra
a incidência de raios solares e intempéries. Então, se possível, faça a cobertura ali para o trabalhador trabalhar sobre os raios solares ali, né, que ele não venha a ser atingido, né, tanto para o operador quanto para a máquina. O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão, ou seja, a gasolina, diesel, né, ou a gás, deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se técnicos e equipamentos que garantam a segurança da operação, bem como também sinalizar o local para que ninguém esteja ali no momento do abastecimento. Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada, certo? Somente pessoa qualificada. Por exemplo, tem um colaborador aí que está distraído com o braço descansando sobre uma serra. Alguém vai lá, liga, aí está aí gerando uma lesão grave, um acidente grave sobre esse colaborador. Então, isso deve ser bloqueado, né, para que ninguém faça qualquer acionamento ali sem ter autorização e principalmente sem ter segurança. Somente quando se trata de pessoas que estão próximas ali, encostando as partes móveis. E chamar atenção sobre isso também, quando se trata de manutenção em qualquer máquina ou equipamento, seja de pequeno, médio ou grande porte, tem que ter um cartão bloqueio sinalizando que está em manutenção e não permitir pessoas acionando ali a chave de partida, certo? Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada, toda ela, pequeno, médio ou grande porte. Deve possuir aterramento também, né? Algumas já vêm apropriadas para isso. As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidas à inspeção e manutenção de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, certo? Sempre fazer o checklist também é necessário. Discos, partes móveis, cabos elétricos, correias e dentre outros. Dispensando-se especial atenção a freios, sempre observar, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança. Suspensão, talhas manuais ou elétricas, ou guinchos ou muques, certo? Freios nos guinchos, nos muques, nas talhas elétricas e dentre outros, certo? Então tem que ter sempre atenção sobre essas situações de segurança parada em caso de emergência, né? E haja ali uma parada imediata, certo? Bom, armazenagem e estocagem de materiais, tem que se observar sempre isso, sobre essa armazenagem, as baias, né? Essas baias, locais separados ali, cada tipo de material, ele tem que ser resistente para suportar que esses materiais venham a ser colocados sobre essas baias, que não venha a romper as paredes laterais ou do fundo, e nem o solo venha a ser afundado, né? Tudo divididinho, tudo arrumadinho, cimento separado, argamassa separado, areia, brita, cada um nos seus devidos lugares, e outros materiais também. Uma obra bem sinalizada, bem organizada, é sinal de zero acidente, é sinal de pessoas com segurança e produtividade alta, certo? Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas. Observe sempre isso. E de trabalhadores, né, pessoas que estão visitando, os trabalhadores das áreas, pessoas que não são trabalhadores das áreas, mas são de outros setores, né, também para a circulação de materiais. Esses acessos de equipamentos de combate sempre também tem que estar desobstruídos, nunca pode obstruir. Hidrantes, extintores de incêndios, materiais para primeiros socorros também, certo? As saídas de emergências também não podem estar obstruídas, e assim por diante. Nunca pôr sobrecargas nas baias, certo? E assim por diante. As pilhas de materiais a granel, né, ou embalagem devem ter forma e altura que garanta a sua estabilidade e facilite o seu manuseio, certo? Armazenagem, né, de outros tipos de materiais, tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas com espaçadores, certo?
que facilita o manuseio desses materiais, né? Manter eles sempre separados de acordo com cada tipo de material, bitola e peças, né? Tubos de PVC sempre com tubo de PVC, tubos de estrutura metálica sempre com tubo de estrutura metálica, ferragens, né? Também tudo separadinho, bitolas e as espessuras sempre separadas. Esse armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados, obedecendo a sequência de utilização planejada de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas. Ou seja, tirar os materiais sempre de cima para baixo e não de baixo para cima, certo? Vou procurar aqui que está mais fácil tirar da parte de baixo. Daqui a pouco coloca a pilha, né? E tira a instabilidade delas, e aí pode cair e acidentar pessoas, certo? Materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente por pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente, observar se está ventilado os locais, certo? Somente se for materiais aí que inflamáveis também, que pode gerar grandes acidentes. Nunca permitir nenhum tipo de fagulha de fogo, fumantes, dentre outros. Sinalizar e ter proteção contra incêndio ali, certo? Materiais corrosivos, toma cuidado. Tóxicos, tem que ter uma equipe ali de primeiros socorros, caso alguém venha se intoxicar com algum tipo de material ou ter queimaduras, né? Essas pessoas têm que estar prontas para prestar primeiros socorros e imediatamente conduzir para o hospital. Essas pessoas têm que ter um plano de ação, plano de emergência para transporte dessas vítimas. Nos próximos módulos, depois nós vamos relatar referente a combate, incêndio e primeiros socorros, certo? Então, nós vamos encerrar por aqui, referente a armazenagem, estocagem de materiais, alvenaria, acabamentos, né? Tomar sempre cuidado, né, quando se trata de altura, né? Tem que ter ali uma plataforma, uma estrutura que suporte, né, desde a primeira laje ali, resíduo de materiais, principalmente quando tiver próximo à área de circulação de pessoas, seja pedestres que não estão envolvidos, né, mas a construção está na divisa da rua ali, então tem que ter essas plataformas de estrutura metálica junto com madeira ali, resistente para suportar peso dos resíduos. Tem que ter telas, né, fachadeiras para impedir quedas de resíduos de materiais sobre as ruas, as vias públicas, sobre pessoas, sobre vizinhos. Então, observar sempre isso, entendeu? Ter atenção na segurança do canteiro de obra, tanto dos trabalhadores envolvidos quanto de pessoas que não estão envolvidas, certo, pessoal? Então, atenção com partes elétricas, com trabalho em altura, com estocagem de materiais, com máquinas e equipamentos de grande porte, carpintaria, tomar cuidado aí sobre as áreas de serralheria e de ferragens, tá bom? Então, trabalhar com segurança, nós seremos agraciados para encerrar os dias de atividades, né? Iniciando com segurança e encerrando com segurança. Lembre-se, alguém esperam por vocês na casa de vocês. Alguém quer abraçar vocês, alguém quer contemplar seus rostos, ouvir suas vozes. Então, lembre de uma coisa, nenhum recorde de produção vai justificar qualquer tipo de acidente, seja ele do mais leve que for. Uma vida vale muito mais, certo? Então, trabalhe sempre com segurança. E vamos lembrar uma coisa, o sinistro, o acidente acontece quando a prevenção falha. Então, segue aí o abraço do Reinaldo para vocês. Segurança é nosso tema, segurança é nosso lema e Deus é conosco. Não se esqueça de inscrever aí no canal, deixe o seu joinha, compartilhe nossos vídeos aí. Abraços!